Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar o culto de hoje, dia 14 de junho de 2020. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, da Igreja Presbiteriana de Conchas. Eu quero convidar inicialmente você a cantar comigo, se você conhecer estas músicas, para a glória de Deus e para a exaltação do nome dele, e também para a edificação das nossas vidas, da vida da igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus começou uma obra em mim. Deus começou uma obra em mim. Ele há de completá-la. Ele há de completá-la. Ele já começou. Ele há de completá-la em mim. Deus começou uma obra em ti. Deus começou uma obra em ti. E Ele há de completá-la. Ele há de completá-la. Ele já começou. Ele há de completá-la em ti. Deus começou uma obra em nós. Deus começou uma obra em nós. Ele há de completá-la. Ele há de completá-la. Ele já começou. Ele há de completá-la em nós. Vamos orar e vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, com absoluta convicção de que o Senhor tem propósitos nisso. Pedimos-te que, nesse momento em que tantas pessoas se encontram preocupadas, com uma ansiedade grande em seus corações, rogamos-te que a Tua palavra nessa noite venha nos acalmar. Venha acalmar todos aqueles, ó Deus, que têm têm vivido situações difíceis diante de um quadro terrível que surgiu nesses últimos meses, Pai. Pedimos-te que o Senhor venha falar aos nossos corações e que isso sirva para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ainda cantar com vocês o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Amém. Amém.
Amém. Eu convido você então a ler comigo o texto com o qual trabalharemos hoje. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim o texto bíblico: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no castiçal, ou no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Eu quero começar a minha fala nesta ocasião fazendo a seguinte pergunta a você. Você sente, entende, vê, percebe a mão poderosa de Deus na sua vida? Suponho que sim, até porque Deus trabalha de um jeito absolutamente simples e normal. Essa é a ação corriqueira do Senhor. Deus governa a vida das pessoas simples e normais. E de maneira simples e normal, Ele faz isso. Comigo, com você, com cada um de nós. E eu penso que nós observamos isso aqui no nascimento de Moisés. O capítulo 2 mostra exatamente isso. Entretanto, há algo interessante aqui de se observar. Neste capítulo, nós não encontramos o nome de Deus. Então, se pode perguntar, onde está o nome de Deus? Ou melhor dizendo, onde está Deus? Bom, Deus está presente. Deus está trabalhando através das nuvens, mesmo quando nós não enxergamos com os nossos próprios olhos, Deus está ali. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite ou nesta ocasião. Nós vamos dar atenção ao governo de Deus, especificamente na vida de Moisés. O tema de hoje, então, é este: o governo de Deus. Deus governa. No capítulo 2, versículo 1 de Êxodo, nós lemos lá o seguinte: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Eu vou ler novamente. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Nós temos aqui, aparentemente, uma notícia absolutamente normal, corriqueira para aquela época e para hoje também. Nós temos aqui o anúncio de um ato civil, um casamento. O comunicado de uma cerimônia onde 2 pessoas iriam se casar enfim, qual é a normalidade disso?
aparentemente nenhuma, mas sim, há algo anormal aqui. E nós só vamos perceber que não é normal, que há algo diferente aqui, quando nós olhamos o contexto desse comunicado. E o contexto dessa notícia, desse anúncio, está no capítulo 1 de Êxodo. No capítulo 1. E no capítulo 1, nós encontramos aqui a história inicial de Jacó e sua família. Fala, o capítulo 1 de Êxodo, fala sobre a mudança de Jacó, de Canaã, lá para o Egito. Quando você lê Gênesis, boa parte de Gênesis, sobretudo a segunda parte do livro de Gênesis, você vai encontrar essa história nos seus detalhes. Mas o fato é esse. No capítulo 1 de Êxodo, você tem a mudança de Jacó de Canaã ali para o Egito. E lá no Egito, Jacó fica ali com a sua família. E Deus, então, o abençoou grandemente. Deus os abençoou extremamente. Até porque a descendência de Israel cresceu enormemente, grandemente. Israel, por isso, então, ficou muito mais poderoso pelo número de gente da sua linhagem. E a consequência disso foi que os egípcios, e sobretudo Faraó, começaram a não gostar disso. Por conta disso, por conta desse crescimento imenso, numérico, do povo hebreu, lá da linhagem de Jacó, Faraó então passa a tentar limitar o crescimento daquele povo. O que ele faz então? Ele passa a tomar medidas para diminuir o número dos israelitas. No entanto, essas medidas parecem não funcionar. Israel continuava a crescer, apesar da repressão que ali começa a tomar conta daquela sociedade. E Faraó, então, endurece o seu coração e passa a tomar outras medidas, mais duras ainda, mais rigorosas, mais difíceis. Mas isso também não ajuda. O povo continua a crescer. Finalmente, então, Faraó toma uma decisão terrível. Ele decreta que todos os meninos recém-nascidos dos judeus ou dos hebreus deviam ser jogados no rio Nilo. Que coisa terrível! Todas as meninas estavam excluídas, mas todos os meninos deviam ser afogados no rio. Todos eles. Agora veja. Capítulo 2, versículo 1 de Êxodo, anuncia o quê? Um casamento. Agora veja, considerando a situação de Israel naquele momento, devemos dizer que em meio àquele caos social, um casamento pressupunha aqui uma grande fé. Considerando, sobretudo, aquele decreto terrível, horrível de Faraó, de afogar os meninos no rio Nilo, todos os que nascessem, esses noivos ali de Êxodo capítulo 2, certamente mostravam aqui uma confiança muito grande em Deus. Eu disse há pouco que esse anúncio, de fato, parecia bastante anormal. E agora estou mostrando por quê? Por causa desse contexto. Casar e ter filhos nessa situação só seria possível com uma grande confiança no Senhor. Portanto, este comunicado que parece tão simples, tão corriqueiro, na verdade, mostra, revela aqui, expressa aqui a manifestação de uma fé profunda em Deus. Essa notícia ainda tem uma maior importância se nós considerarmos algumas coisas que estão lá no capítulo 6 de Êxodo.
Veja, no capítulo 6, nós ficamos sabendo quem é este homem e quem é esta descendente de Levi, anunciados aqui no versículo 1 de Êxodo capítulo 2. Nós conhecemos os nomes dessas pessoas só lá no capítulo 6 de Êxodo. Os nomes deles são revelados ali. No versículo 20 do capítulo 6, nós lemos que o homem se chamava Arão, exatamente assim, Arão, e a mulher se chamava Joquebede. Talvez você já esteja se lembrando, então, quem é Joquebede. O texto, lá no capítulo 6, versículo 20, diz: Arão tomou por mulher a Joquebede, a sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés, que eram os dois filhos de Arão e Joquebede. Os dois filhos eram esses, Arão e Moisés. Arão, o pai de Moisés, Arão era neto de Levi. Atenção a isso, neto de Levi. E a sua esposa, Joquebede, era tia de Arão. Então, o sobrinho casa com a tia. A Joquebede era irmã de Coate, que era justamente o pai de Arão. Olha que coisa. Certamente, Joquebede não era muito nova quando deu à luz Moisés. Certamente que não. Veja, 250 anos depois da entrada lá no Egito, a filha de Levi, chamada Joquebede, dá à luz um filho. Provavelmente, Joquebede tinha em torno aí, nessa altura dos acontecimentos, por volta de 100 anos de idade. Agora veja, meus irmãos e irmãs, com tudo isto em mente, nós podemos ler e, na verdade, nós devemos ler o texto novamente, mas agora de um modo diferente, fica aqui a minha sugestão de leitura. A leitura, então, seria essa. Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Um homem chamado Arão, neto de Levi, casou-se com sua tia Joquebede, ela que tinha aproximadamente 100 anos, ela que era irmã de seu pai, Coate, e, portanto, filha de Levi. Então, ela fica grávida. Nós poderíamos ler o versículo 1 dessa maneira. A notícia aqui, então, de um casamento e da posterior gravidez da esposa parece, então, ser o que ocorre aqui nesse anúncio. Agora veja, tudo isso pareceria normal, não fosse o detalhe que a mãe aqui tem em torno de 100 anos. É evidente que na idade dela, isso não seria uma coisa corriqueira de acontecer. Com certeza, portanto, e aqui eu chamo a atenção de todos vocês, o poder de Deus estava presente nessa situação. Certamente. Um milagre estava acontecendo aqui. Algo muito parecido, muito semelhante ao que ocorre lá atrás, em tempos anteriores, com Abraão e Sara. A ideia de algo sobrenatural, e agora observe isso ainda, é provada por essas palavras. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, diz o texto bíblico. Literalmente está escrito aqui, e vendo que era bom. Você tem isso aqui no versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso. No original, você pode ler, e vendo que era bom, Agora olha que coisa interessante. São as mesmas palavras de Gênesis capítulo 1. Cada vez que Deus cria algo, ali no capítulo 1 de Gênesis, o texto afirma o seguinte: e viu Deus que isso era bom.
a luz criada, os animais domésticos, etc, etc. O texto sempre diz, e viu Deus que isso era bom, e no final, lá no versículo 31 está escrito, capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, né? Está escrito lá o seguinte, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Assim termina a história da criação. E agora então, nós encontramos essa expressão aqui de novo, novamente. Joquebede viu a obra de Deus, o filho dela, e ela viu então que era bom. É isso que está aqui no versículo 2 de Êxodo. Esta expressão aparece somente quando se trata da obra de Deus, e eu queria que você observasse bem isso. Ela está vendo o poder de Deus nesse nascimento, em meio à idade em que ela tem. E a expressão é, isto é muito bom, algo que vem da parte do Senhor. Então agora, considere comigo isso. Deus tem um plano para esse filho, e por causa disso, ela esconde aquela criança. Ela fez isso, crendo que Deus tinha um plano para o seu filho, que estava para nascer e que agora nasce. Joquebede tinha absoluta confiança que Deus tinha propósitos em permitir que essa situação ocorresse na vida dela e do seu marido, na vida da sua família. O autor da Epístola aos Hebreus, inclusive, meus irmãos, confirma esta ideia no capítulo 11, versículo 23, quando o autor diz assim, pela fé, Moisés, apenas nascido, ou seja, havendo acabado de nascer, ele foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Veja a expressão novamente aí. A ideia de que era bom, o que estava acontecendo era bom, vinha da parte de Deus. Estevão também disse em Atos, capítulo 7, versículo 20, nasceu Moisés, e olhe novamente a expressão aí, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Moisés foi uma criança especial. Veja, foi sempre dito de Moisés que ele era bom, ele era formoso. Além disso, o texto ainda afirma o seguinte, o texto afirma que aquela criança, aquele menino, ficou escondido por 3 meses. O texto diz lá, ocultado por seus pais durante esse período, 3 meses. Agora, você já parou para pensar por que 3 meses? Bom, antes disso, Joquebede não poderia se separar daquele menino. O ponto aqui era a amamentação. Era preciso dar de mamar e depois disso, e somente depois disso, escondê-lo. Um menino especial que precisa ser escondido. De fato, observe agora, Joquebede sabia que Deus tinha um plano para aquela criança. Joquebede sabia disso. E é por causa desta certeza, lembre-se, fé, é que ela age e protege a vida daquela criança. É por causa daquela certeza, por causa da fé que havia em seu coração, que ela o esconde durante aqueles 3 meses. É por causa disso. Joquebede e Arão tinham a absoluta convicção de que Deus tinha um plano na vida deles e, sobretudo, na vida de Moisés. Mas veja, com essa convicção de que Deus tinha um plano na vida do seu filho, Joquebede coloca, então, aquela criança num cesto, num lugar, ali no rio, onde a filha de Faraó costumava tomar banho. O texto vai mostrando isso. Miriam, que é a irmã de Moisés, a irmã mais velha, a primeira filha ali do casal, de repente ouve vozes. Eram vozes de mulheres. São as escravas do palácio, junto com a princesa e suas amigas.
A filha de Faraó então entra no rio e a seguir encontra a criança dentro do cesto fechado. Ela pega a criança e tira o nenê ali do cesto. E então diz: é um menino, e é um menino hebreu. E ela sabe disso por causa do pequeno corte ali no pênis, no pequeniníssimo pênis do menino. Ele era um menino circuncidado. Todos então se calam, ou todas as pessoas que estão em volta da princesa se calam, porque aquela criança agora está na mão da filha de Faraó. Sim, Faraó, justamente aquele que fez um decreto terrível, horroroso, o decreto de afogar todos os meninos hebreus no rio. Então a pergunta é: o que ela vai fazer? Mas a princesa não faz o que o pai queria. Ela não joga o menino no rio. Ela tem misericórdia deste menino hebreu e posteriormente o leva para sua casa, para o palácio de Faraó. Veja, meus irmãos e irmãs, Deus está trabalhando aqui. Isso é providência divina. A doutrina da providência, possivelmente vocês vão se lembrar como é que ela se define. São os atos de Deus providenciando os meios para os quais os seus propósitos se cumpram. Deus estava no governo de tudo o que estava acontecendo naquele instante e naquela situação. Faraó quer destruir o povo de Israel, mas Deus usa a sua própria carne, o seu próprio sangue, ou seja, a sua filha, para salvar o povo de Israel. Deus zomba de todos os planos que os homens fazem, ou melhor dizendo, Deus zomba de todos os planos que os reis fazem, ou muitos dos planos que os reis fazem. Eu quero considerar com você aqui, por exemplo, o que o Salmo 2, os versos de 1 a 4 dizem sobre isso. Ouça com cuidado e com muita atenção. O texto bíblico diz: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. De quem? Dos príncipes que conspiram contra o Senhor. Neste episódio específico, meus irmãos, aqui, que envolve Arão, Joquebede, Moisés. Nesse episódio específico, Deus está sorrindo. Afinal, Faraó, insisto aqui mais uma vez, Faraó quer destruir o povo de Israel, mas Deus usa a sua própria filha para salvar esse mesmo povo. Moisés foi tirado da água. Moisés foi salvo. E no futuro esse menino tiraria o povo do Egito. Moisés é quem salvará, por meio das mãos de Deus, o povo de Israel. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Deus governou a história desse menino e desta família de tal maneira que ele, Moisés, recebeu este nome, que quer dizer tirado das águas, Moshe, liberto. No momento em que Moisés é tirado das águas, a salvação de Israel está se realizando. A luz da salvação passa a brilhar para aquele povo. Existe então luz na escuridão. A salvação está perto. Deus está providenciando os meios para que isto aconteça. Eu quero concluir aqui esta mensagem dizendo o seguinte: Deus tinha um plano na família de Moisés, na vida de Moisés e para o povo hebreu através de Moisés. Agora, observe,
em meio a esta pandemia do coronavírus ou em meio a qualquer outra crise que você esteja ou venha a experimentar, lembre-se, Deus está no governo de tudo. Deus governa. Deus governa a sua vida, Deus governa a vida da sua família, Deus governa a vida da igreja. Deus governa tudo e todos, Deus governa o universo. Confiemos nele, portanto. Amém, queridos. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, encerrando o culto dessa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pela tua palavra que preenche os nossos corações. Pedimos-te, Deus, que com este alimento que o Senhor nos dá nesta hora, possamos todos caminhar ao longo dessa semana, crendo na tua soberania e no teu governo. Que assim seja para a glória do teu nome. Amém, Senhor. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.